E aí você me contou, fiquei curioso, o estágio de sobrevivência. Você já soube de alguma história que o estagiário de sobrevivência teve que ser socorrido? Porque, cara, andar 35 quilômetros numa mata fechada, porra, isso é um... Eu entendo que o treinamento é importante, que ele não pode virar um problema, né? Ele não pode, assim, pô, você tá indo resgatar um asa delta, um helicóptero que caiu na Mata Atlântica. O Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana do mundo. E fora, isso que a gente tá contando só aqui dentro do município do Rio de Janeiro, fora ali Angra dos Reis, a região... Cara, cai um helicóptero ali, tem um dizer, você precisa... a região serrana, quando as pessoas ficaram isoladas, não se chegava mais de carro. Então você precisa de uma tropa preparada, que não pode se tornar um problema. Mas vocês já passaram por situações dessas? Já. Fazendo um parênteses aqui rapidinho, Rafa, do que o Rômulo falou, eu assisti esse episódio, né? E ele fala até sobre o que são operações especiais em outros países, né? É diferente, né, do Brasil. Então, foi o que eu falei, é muito diferenciado. Se a gente fizer um raciocínio, como você falou, guarda-vidas, eles fazem mais de 11 mil salvamentos no mar por ano. É uma tropa de elite? É. Até porque a rotina do guarda-vidas, ela é muito pesada, né? O treinamento físico deles, a natação que envolve isso ali. Então, Deixa eu dar um parente do guarda-vida. Você conhece o Serginho Acrílico? Serginho Acrílico, ele treinou, ele é policial civil, ele era salva-mar, passou pra polícia civil e ele treina o pessoal lá dos guarda-vidas. Treinou por muito tempo, agora ele se aposentou. E eu morava nos Estados Unidos, uma época, muitos anos atrás, ele foi na minha casa, foi ficar na minha casa, porque ele ia disputar um surf de peito. Ele ia pegar um campeonato de surf de peito. Isso é muito comum, os guarda-vidas são fera nisso. Aí eu fui com ele e tal, e só tinha guarda-vida dos Estados Unidos, de vários lugares, disputando esse campeonato de surf no peito. Meu irmão, era muito maneiro, eu fiquei assistindo. E aí o cara falou guarda-vida, eu falei com ele assim, pô, Serginho, aí, esses guarda-vida aqui dos Estados Unidos, pô, os caras são casca grossa, né, não sei o quê. Ele falou assim, Rafa, posso falar uma parada? Os caras admiram a gente pra caramba, eles consideram a gente casca grossa, porque eles têm jet ski. Agora a gente tem, mas na época a gente não tinha. Eles têm jet ski, eles têm prancha, lancha, eles têm tudo, a gente não tem nada. A gente salva tudo no braço. O cara pode estar no mar que for, a gente vai salvar no braço. Então eles ficam admirados como a nossa capacidade de salvamento com 0 recursos. E então, salva-mar do Rio de Janeiro, né? Sim, e vocês sabem, né, porque a história, né, do antigo salva-mar, que aí virou Gemar, né, o nome que a gente usa hoje, ele vem da Polícia Civil, né? A Polícia Civil fazia esse serviço, né, antes de migrar para o Corpo de Bombeiros. Então é uma história muito bonita, né, de parceria entre as forças, né, entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. Agora, no estágio... O Gemar, que era o golfinho? É o golfinho? O símbolo do distintivo são 2 de cada lado, tem uma boia, etc. Tem toda uma explicação para o símbolo, né? Então, ele vem realmente disso, né? Quando você pensa, agora eu vou transportar esse serviço dos guarda-vidas para o estágio de selva, porque no estágio de sobrevivência na selva, a gente acha que só tem mato, né? Não. Esse local, em Ribeirão das Lajes, onde a gente faz o exercício, tem muita água. É uma represa. A profundidade lá, às vezes, chega a 650 metros, que é uma represa. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar o aluno fazendo essas marchas que você comentou, de 30, 40, 50 quilômetros, para realmente ele conseguir chegar na vítima, né? Dar o alento para a família cada vez mais rápido. Esse é o objetivo. O militar, ele é forjado para que ele consiga reduzir o sofrimento das pessoas que estão lá como vítimas ou das famílias que anseiam, que aguardam o quanto antes que encontrem, seja a vítima viva ou, infelizmente, o corpo. É por isso que a gente não abre mão da exigência e da cobrança. Quando você me pergunta se alguém passou mal, se alguém desistiu, sim. Nós temos anualmente reprovações. E aí, quando ele reprova o estágio, muitas vezes, ele tem que repetir o ano inteiro. Porque para se formar tem que passar por esse estágio. Exatamente. Essa é uma imagem, né? Rômulo lembrou a gente aí. Essa é uma imagem nossa, né? De uma das tropas de elite que eu gosto de falar, né? Que eu acho que no Corpo de Bombeiros nós temos muitas tropas de elite e essa é uma delas. Hoje, Rafa, graças a Deus, a gente conseguiu bastante recurso. E o que você falou é muito verdade. Quando tem que nadar do braço,
quando tem que varar arrebentação, quando tem que entrar na vala, quando tem que buscar 2, 3 afogados no braço a nado, os caras fazem, foi o que você falou. A gente é visto hoje como, sem demagogia, sem aumentar, como o melhor corpo de guarda-vidas do mundo. Pô, que maneiro, cara. Tem vários serviços famosos no mundo, como a gente conhece, vê até em filme, né? Nos Estados Unidos, Los Angeles, por exemplo, na Austrália, Nova Zelândia. E muitos vêm visitar aqui, conhecer o nosso serviço. É o curso mais longo do Corpo de Bombeiros. Para você se tornar guarda-vida, alguns cursos levam de 8 até 9 meses. Caraca. De segunda a sexta, mar todo dia. Então, assim, eles saem muito bem formados. Então, assim, é realmente uma das tropas de elite. E hoje a gente tem, graças a Deus, nós temos bastante recursos para esses caras aí. A gente tem essas embarcações, que algumas têm sonar, inclusive. A gente já consegue encontrar corpos, infelizmente, com sonar. Manda um sinal para o fundo do mar, Caramba. no painel mostra o tamanho do objeto, e aí a gente consegue muitas vezes encontrar a vítima que está desaparecida há semanas naquele local. Então a gente tem um recurso muito interessante também para esses militares aí, sem contar o básico, né? Que são os protetores solares. Imagina, um guarda-vida ficar ali o dia inteiro sem ter um EPI. É muito importante. Qual o vínculo do guarda-vida com a equipe do helicóptero? Eles, o helicóptero também é GEMAR, não é GEMAR? Ou tem helicóptero no GEMAR? É isso. Foi o que você falou. Quando a gente lembra das tropas de elite aqui no Corpo de Bombeiros, a gente pensa separado. O helicóptero, ele é de uma unidade diferente do GEMAR. É do GOA, que é o nosso Grupamento de Operações Aéreas. Uhum. Lá no GOA a gente tem diversas aeronaves que fazem vários serviços. Alguns fazem transporte aeromédico, né, levam pessoas, né, entre hospitais, pacientes graves muitas vezes, atendidos na rua por acidentes de carro, por exemplo. A gente também tem aeronaves que fazem combate a incêndio florestal, né, como vocês falaram, locais que não acessa ninguém, só aeronave. Consegue fazer o combate a incêndio florestal, e também tem as aeronaves que fazem socorro no mar. Mas, Fábio, da onde que vem o guarda-vidas que salta da aeronave? É isso. No Grupamento de Operações Aéreas, nós temos militares lá que são guarda-vidas. Então, a gente não vai ver só guarda-vidas no GEMAR, na praia. Nós também temos guarda-vidas em outras unidades. E uma delas é o Grupamento de Operações Aéreas. Quando a aeronave chega na praia para resgatar alguém, dentro da aeronave, a gente tem um guarda-vidas que vai saltar de maneira mais rápida, junto com o guarda-vidas que já está na areia ali ajudando. Você vê como é possível traçar um paralelo do SAER com o COT, né, com o SOT da Polícia Civil. Porque o operacional tripulante do SAER, ele vai de helicóptero, mas se necessitar que ele vá ao solo e operacionalize ali, ele também vai fazer. Porque ele é um operacional de elite. Seja no helicóptero, ele é especialista em helicóptero, mas se ele precisar combater em terra, ele combate também. Aí tu vê que dá pra fazer analogias, né? Dá pra fazer semelhanças. O que eu achei mais maneiro é o seguinte, você fala, e eu acredito, que eu tô te falando, esse episódio com o Serginho aconteceu em 2001, que ele falou que os gringos, irmão, respeitavam demais os salva-vidas do Brasil por causa dessa coragem e essa capacidade física que os caras tinham. Pô, você junta essa capacidade física, essa coragem, essa vocação com a tecnologia e recursos, você realmente consegue formar os melhores do mundo. Cara, eu sinto um orgulho enorme, não imaginava isso. Eu já vi até uns comentários das pessoas, gente, eu não imaginava que... Porque a verdade é o seguinte, você só vai dar valor quando você é salvo. Se você tá aqui, qual o valor que eu vou dar pro bombeiro se eu não tô passando um perrengue? Então muita gente assim só valoriza quando realmente precisa. Por isso que eu até queria falar aqui, os produtores aí de filme, a gente tem tanto filme policial, fazer um filme sobre o Corpo de Bombeiros. Você vê que o Corpo de Bombeiros americano tinha essa visão que os caras eram diferenciados por causa dos filmes. A guerra cultural. Sim. Pô, eu via lá tem um filme que os caras fazem um resgate do helicóptero, um filme alucinante, que no final, acho que aquele ator, Kevin Costner, né? Ele pula pra... o último salvamento dele, pula pra morte. Aquele outro que a Pamela Anderson vai correr pra socorrer. Ficava assim, porra, mesmo, você bombeiro nos Estados Unidos. É uma série. Porra, deve ser uma merda. Baywatch. SOS Malibu, né? SOS Malibu também não tinha? Então, cara, eu tô assim impressionado, acho fantástico.